diferenças da forma de fazer o roteiro. Os personagens que faziam sucesso antigamente fariam sucesso hoje em dia e vice-versa. Olha, a novela, o que faz o sucesso de uma novela é a emoção que ela pode transmitir. Quando a novela só pende para a tecnologia, para a exploração dos meios de comunicação que nós temos hoje à disposição, não dá nada. Quando a novela faz a pessoa rir, chorar e se emocionar, é sucesso garantido. Eu aprendi isso depois de escrever 35 novelas. Graças a Deus eu nunca errei nenhuma, porque eu sempre trabalhei com emoção, a tal ponto que meus filhos me vinham escrevendo na máquina, naquela época, e eu chorava de emoção. Eu via o personagem fazendo a cena que eu estava escrevendo. E se eu sentia isso, o ator também sentia ao ler. Ao decorar, eles falavam, puxa, eu não aguentei e chorei. Eu falei, então o povo vai chorar. Então, antes de mais nada, é emoção. Agora, mudou muito. No tempo que eu comecei a fazer novela, a gente não tinha videotape. Quer dizer, era uma loucura fazer aquilo. Hoje, com videotape, facilita tudo, porque você faz 2, 3, 4, 5, 10 vezes uma cena até acertar. Quais as diferenças mais gritantes dos telespectadores das décadas atrás e as atuais? Primeira coisa que eu acho, analisando esse tipo de audiência que a gente tem, com a qual a autora analisa, né? A gente tem uma coisa chamada Ibope, que antigamente era feito de porta em porta, não tinha equipamento que tem hoje. O que mudou muito é que o telespectador de hoje cobra mais. Antigamente, a mulher estava chorando, não sabia nem por quê. Hoje não, hoje elas querem, elas analisam, eles analisam. Como houve uma melhora na própria educação do povo, essa educação se refletiu no ver a televisão. Então, programas que antigamente faziam sucesso danado, hoje não dão nada. Isso já foi provado. Novelas que foram grande sucesso no passado, hoje não chega a dar 1/5 do que dá. Muito menos até. Por quê? Porque as pessoas que choraram com o Cavalo de Aço, por exemplo, não choram mais. Está errado aquela mina, está errado. Ninguém caça diamante daquele jeito. Hoje o pessoal sabe que não é assim que se faz. Então não adianta mentir. Você, quando você escreve uma novela, você tem que pesquisar para que colocar a história dentro da história. Eu não posso inventar fatos que não aconteceram, porque o povo, a maioria sabe que não aconteceu. Então você tem que ser realista e verdadeiro naquilo que você quer. Por isso que eu te falei, a emoção é o primeiro passo que você dá para o sucesso. E a emoção nasce do quê? Aqui no coração. E como é que você chega aqui? Através da cabeça, não é? E é isso que acontece na televisão. Como você acha que o Rei do Gado mudou a opinião pública sobre a reforma agrária? Olha, o Rei do Gado, quando eu escrevi a sinopse, eu não botei o Sem Terras. Eu não botei porque eu achei que ia dar uma discussão dos diabos. Toquei a novela. De repente apareceu o Regino, a mulher dele, o filhote deles, e aquele bando de sem terra no meio da estrada. A Globo se preocupou na hora. O Boni me ligou e falou, Rui, isso aqui não dá na sinopse, o que é? Eu falei, eu fiz por gosto, não queria colocar em discussão uma coisa que vocês não estavam vendo. Mas agora vocês já têm como analisar o que eu estou fazendo. Mas eu vou procurar ter muito bom senso nisso, que eu sei que estou mexendo num vespeiro. Aí ele falou, bom, nós confiamos no seu bom senso e não vamos fazer nenhum tipo de censura. Toca o Rei do Gado para frente, mas lembre-se que tem um mundo ouvindo isso, não é o Brasil só. É verdade. Eu fiz palestra no exterior sobre o Rei do Gado por causa da novela. E aí foi. E eu fiz também o senador Caxias, que é um senador que não existe. E todo mundo achava que eu estava inspirado nele. Não é picada, né? E eram personagens da vida real. Se você pensar bem, grande sucesso, incomensurável sucesso do Rei do Gado, que já passou 4 vezes no Brasil, sem contar o resto do mundo, se deve exatamente ao fato de que nós estamos falando de política, metendo o dedo na ferida, mostrando a safadeza que está. O que é política? Como se faz política? E o povo também tem que saber em quem vota, porque cada povo tem o governo que merece. Essa é uma máxima que não morre nunca. É verdade. Aí quando o Pelé fala, o Brasil não sabe votar, você xinga o Pelé. Ninguém xinga o brasileiro que votou mal, xinga o Pelé. Você considera as telenovelas uma expressão artística? Eu considero. Sabe por que eu considero? Porque eu nasci no teatro, eu nasci dentro de um jornal, de revistas, eu sou publicitário, sou jornalista, sou dramaturgo,
de papel passado, não tem como. Não é possível que eu jogue tudo que eu aprendi em cima de 14 horas de trabalho por dia, se eu não estiver sendo movido por uma inspiração, alguma coisa que se junta com o suor também, né? Para sair como resultado de uma novela. Mas a novela também, ela atinge 80 milhões de pessoas hoje. Só no Brasil. Novela minha, eu tenho novela minha que tem 4, 5 bilhões de telespectadores do mundo inteiro. E sabe o que eles falam? Agora a gente conhece o Brasil. Nós conhecemos o Brasil através da novela. E é verdade. Você fala, por exemplo, em escravidão. Todo mundo sabe que o Castro Alves foi poeta dos escravos. Isso se aprende na escola. Mas ninguém sabe o que ele escreveu. A grande maioria não sabe. E aí quando você vê Sim a Moça, por exemplo, você para pensar. Em Sim a Moça eu tive a preocupação de mostrar para o povo em geral que a Lei Áurea não foi assinada por obra e graças à Princesa Isabel, ato de bondade. E não foi. Foi resultado da luta do negro e dos que eram contra a escravidão. Como o caso do Castro Alves e muitos outros. Por quê? Porque já tinha uma luta ferrenha nos sítios de todo o país. Muito mais Alagoas, por exemplo, foi a primeira a deixar o escravo livre. São Paulo foi um dos últimos, porque aqui é que o café medrava com toda a força, não é verdade? Eu mostrei na novela o que era uma senzala. Mostrei a senzala por dentro, mostrei politicamente o que aquilo representava por donos da terra. A dependência total que ele tinha do negro escravo. Tanto assim que quando eles, na própria novela mostra isso, até o final, quando o escravo foi libertado por um ato pretenso de bondade e não foi obrigação, teve o que fazer, trouxeram quem? Os italianos para tomar o lugar do escravo na própria senzala. É que os italianos não aceitaram e tiveram que se criar as colônias para as famílias morarem com seus filhos. O italiano tinha outro tipo de educação e eles conheciam uma coisa chamada lá política também, que nós aqui não sabíamos o que era, não é verdade? O grande momento foi essa mutação. Por quê? O escravo não tinha futuro, trabalhavam, se arrebentavam e morriam como nasceram, desconhecidos, né? O italiano não. O italiano começou a comprar terra, fazer seu sítio, fazer sua lavoura e cresceu. São Paulo, do século XIX, tinha mais estrangeiros italianos do que paulistas. Eles eram maioria em São Paulo, que era já uma grande cidade, né? O imigrante era a maioria. Você vê que é. Agora, tratava o imigrante como tratava o negro? Não tratava. O único recurso que eles tiveram, eles saíram, ninguém ensinou nem ler nem escrever. O negro que aprendeu a ler e escrever, batia a mão para o céu. A novela ensinou o Brasil e o mundo que era isso. Eu recebi cartas de tudo quanto foi tanto, me cumprimentando por eu ter desmistificado uma coisa que doía em mim. Eu acho que isso faz parte da arte, a mutação da vida, né? Você procura sempre, num quadro que você pinta, a expressão do que você sente. E ai de quem consegue ver aquele quadro e não entender. Ele está devendo para a arte, não quem fez, né? Mídias de entretenimento têm um poder de influência muito forte na cultura de um povo. Como você cria um roteiro, uma história, sabendo que ela não só vai passar a fazer parte da vida dele, como também a influenciar? Eu vou dizer uma coisa. Todas as vezes que nós tivemos reunião de autores para falar sobre a novela em si, sobre o futuro, que a gente está sempre discutindo o futuro, que a gente sabe que o mundo está em mutação. Cada dia isso aqui muda de um jeito que você não sabe onde vão parar, né? Num país como o nosso, por exemplo, é terrível isso. Agora, eu acho o seguinte, a minha discussão tem sido sempre a nossa obrigação de nós que escrevemos para tanta gente, que não tem mais ninguém, nenhum autor brasileiro vendeu mais livros do que uma novela minha, por exemplo. Tem novela minha que no Brasil tem 80 milhões. Já aconteceu isso várias vezes. E lá fora você tem mais bilhões, não sei quantos. Qual é o livro que atinge essa vendagem? Então, o fato de você estar escrevendo uma novela a partir de um roteiro, de capítulos, eu sempre falo, é terrível falar isso, mas você é um escolhido. Para chegar nesse ponto que você chega, alguma mão está em cima de você. Porque eu estou cansado de ver autores consagrados bons que não querem escrever novela.
Nunca quiseram. Eu quis trazer para Globo. E o cara falou, eu trabalhar 14 horas por dia, ó, eu fico um ano para escrever um livro, 200 páginas. Vocês escrevem 200 páginas em 4 dias, que isso? E você escreve um ano inteiro. Você escreve, sabe quantas páginas eu escrevi até hoje? 180 mil de novela. Uma novela minha, normalmente, tem 12 mil páginas. Porque é 220 capítulos, 240. Pantanal teve 12 mil e poucas páginas. Esse é um exemplo. Pantanal, todo mundo falava Pantanal, ninguém sabia o que era. Você perguntou o que é Pantanal, onde é que fica Pantanal? O cara nem sabia onde ficava. De repente a novela me mostrou tudo, os bichos que tem lá, como é que nasce a cobra, como é que tem os tulhus deles. De repente eu estava dentro e eu estava lá. Eu fui lá muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Ali começou a vir japonês, francês, alemão, italiano, então tudo um Pantanal. Eu recebi o título de cidadão pantaneiro, porque eles acham que eu mudei essa coisa que é o fruto do trabalho deles. O turismo pantaneiro cresceu barbaridade. Então me fizeram uma festa lá com banda de música e tocaram a música que eu mais gosto do Pantanal, que é a charanga. Tá emocionado. Meninada tocando, rapaz, meninos, crianças tocando. E eu cheguei na porta da Câmara, estava tudo apagado, eu não sabia por que vocês pararam. Estava o prefeito, juiz de paz, estava todo mundo comigo lá. A hora que eu desci com o Mário Lúcio Vaz, que é diretor da Globo, nós descemos da van, a van especial, acenderam o azul e entrou a banda. Choraria geral. É um negócio que me comove até hoje. Eles vieram aqui, ó. Vieram cantar aqui pra mim. Aqui. 25 meninas que estavam na vida lá na rua, perdidas. Um cara maravilhoso, que é um grande amigo meu, juntou todas elas, tirou da rua, botou numa escola, criou um coral que elas cantam e cai duro. Elas estão vivendo disso, elas cantam em toda aquela região. E elas vieram aqui, foi uma maneira que elas encontraram de me agradecer. Então, quem escreve um roteiro tem que começar pensando o que é que eu vou fazer, com quem eu vou falar, com quem eu vou contar para falar, que é o elenco. Quem vai dirigir essa gente, que é o diretor. Quem vai iluminador. Você trabalha com 400 pessoas. Mas tudo parte de um roteiro que você escreve. E nisso você tem que colocar a tua preocupação com essa sociedade na qual nós vivemos. Se a gente for completamente alienado e não pensar nisso, não vale a pena fazer nada. Eu sempre acho, se eu não puder escrever a minha história, eu não faço. Então, da mesma forma como eu escrevo uma peça de teatro, eu já fiz 4, filmes já fiz 7, eu faço a novela com muito mais responsabilidade, porque eu atingo gente. Você invade a casa com a televisão. Cinema vai quem quer, teatro vai quem quer. A televisão você entra. E quando você entra, você domina. E tem mais um detalhe, que é importante falar. Quem está assistindo a novela e entra na emoção da novela, recebe a mensagem que você manda de outra forma. Aquilo entra no corpo da pessoa, entra na cabeça, fica. Depois que termina o capítulo, ela começa a pensar, nossa senhora, aconteceu isso, nossa, que como é que pode? Então, ela está pensando uma coisa que você queria que ela pensasse. Depende da sua capacidade de fazê-la entender esse processo. Eu vou dar um exemplo para você. No tempo da Colgate Palmolive, eu fiz a primeira novela de grande sucesso da Globo, eu fui supervisor geral. Eu compro essa mulher. Depois teve lá o Shake de Agadir também, né? Então eu estou vindo lá do comecinho. Mas nessa época, a Colgate fazia um tipo de pesquisa, porque não tinha Ibope, não tinha nada disso. A gente tinha que avaliar o que está sendo feito. E eu comecei a participar disso como se eu fosse um elemento perguntador, né? Com um monte de moças que trabalhavam com a gente levava a presidência da Colgate e dava para uma sala de 40 pessoas, por exemplo. Levava o presidente para 40, agora vamos falar sobre novela. E eu, na qualidade de autor, eu ficava cavocando para ver onde é que a gente está chegando, né? Onde é que está chegando. Mas eu participei de um desses encontros, e a novela era minha, eu estava escrevendo. E no meio da mil bobagens que se falou,
Era uma amostragem muito ruim, inclusive, né? Mas era o que se tinha. Hoje mudou. Hoje, nossa senhora. Hoje você põe mulher para falar novela, você cai duro. Vê como elas veem de outra forma. Mas teve uma senhora que me pareceu a mais culta de todas, que falou para mim, que eu tinha outro nome, Geraldo, uma coisa assim. Ela falou, olha, a novela é um bem necessário para a vida da gente. Os senhores talvez não tenham noção do que representa uma novela. Mas vou dar um exemplo meu para vocês. Eu, quando era mocinha, eu sonhava com um príncipe montado num cavalo branco. Um príncipe num cavalo branco. Toda mulher sonha com um príncipe num cavalo branco. E aí a idade foi chegando. Quando eu estava encostando nos 30, eu falei, não quero mais cavalo branco, basta o príncipe. Resultado, eu encontrei uma pessoa que eu achei que era o príncipe. Cavalo branco não tinha mesmo. Eu estou levando minha vida assim, com as pessoas do jeito que Deus quer. Ela trabalha muito, falta, bebe, faz o diabo, solta pum, de repente é terrível. Todo mundo faz isso. Mas, quando você sonha com o seu príncipe encantado, e você descobre que não é, e você descobre o bêbado, você descobre o cara que te maltrata, você descobre o cara que não pensa na família, você fala, o que eu fiz na minha vida? Mas você está perdido. Que mulher que larga do marido não presta. Não é que todo mundo fala. Então vou dizer o que a novela serve para mim. Eu não perco. Eu fico assistindo novela. De repente meu marido entra e fala, por que você está chorando? Bravo. Aí eu falo, não, é por causa da novela. Eu estou vendo a novela, estou chorando. E ela falou, eu não estou chorando por causa da novela. Estou chorando na minha vida. Estou chorando na minha vida. Aí sei que a autor fala, pelo amor de Deus, puta responsabilidade, não é? Eu estou chorando na minha vida, porque eu devo falar, eu estou chorando porque você não presta, porque você não traz dinheiro, porque você bebe. Eu falo, estou chorando por causa da novela. É uma desculpa a novela, porque eu posso chorar minhas lágrimas. Tem cabimento?